Boa noite, consumidores. Bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. No programa de hoje, a subcoordenadora-geral da ADECO, Kathleen Silva, conta como a associação atravessou 2021. Na rúbrica 23 anos da Lei de Defesa do Consumidor, o jurista Adilson Maliço defende que a melhoria da proteção dos consumidores em Cabo Verde passa por atualizar a referida lei. Em informação jurídica, respondemos a seguinte questão: qualquer prova serve para condenar como culpado um cidadão em Cabo Verde? Chegamos a 2022 e renovamos os votos da defesa do consumidor. A ADECO está há mais de 20 anos nessa missão, de defender os direitos e legítimos interesses dos consumidores e ainda mesmo assim a quem não sabe quem somos nós ou o que fazemos por você. No vídeo que passamos a exibir, contamos-lhes um pouco da história do trabalho que a ADECO faz e tem beneficiado a milhares de consumidores como você. Durante este ano que passou, nós atuamos em várias frentes para ajudar os consumidores. Nestes poucos minutos eu não vou conseguir dizer tudo o que fizemos pelos consumidores, vou contar-vos como é que a Associação atravessou o ano 2021, destacando as seguintes ações. Nós comemoramos mais uma vez em Cabo Verde, março, mês do consumidor. Algumas das ações realizadas tiveram um grande impacto e fizeram com que a Consumers International convidasse a ADECO para ser uma das oradoras no webinar internacional sobre consumo sustentável, que foi o lema escolhido para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2021. Nós aumentamos a nossa carteira de parceiros, assinando protocolos com o Provedor da Justiça e com a Câmara Municipal do Porto Novo. Para assinalar o 23º aniversário da ADECO, nós realizamos o webinar ADECO 23 anos na defesa e na proteção dos direitos do consumidor cabo-verdiano, com a participação de várias agências reguladoras, entre outros. Chamamos os órgãos de comunicação social para uma conferência de imprensa sobre a vulnerabilidade do consumidor relativamente às companhias de transporte aéreo interilhas em Cabo Verde e enviamos comunicados de imprensa cujos temas incumprimento dos direitos dos passageiros de transporte marítimo interilhas e o aumento dos preços do consumo de combustível e energia. Nós também realizamos várias ações de sensibilização na Ilha do Sal e conseguimos um espaço para a delegação da ADECO, passando a associação agora a ter um espaço a funcionar nos parques
e outro em Santa Maria. Participamos de encontros de trabalho com a ERIS, a Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, a Câmara Municipal do Porto Novo, a Câmara Municipal do Sal e a Câmara Municipal da Boa Vista, na promoção dos direitos dos consumidores. Também atuamos junto à ARM, com o intuito de esclarecer os aumentos das tarifas de eletricidade e para melhor entendermos o setor elétrico e melhor nos posicionar sobre esses aumentos, nós promovemos uma discussão com cidadãos que estiveram envolvidos nesse setor. Continuamos com a nossa campanha de atualização de dados dos associados e associadas e eu aproveito para solicitar aos associados que não têm recebido comunicação da ADECO que entrem em contacto connosco para atualizar os seus dados. Apresentamos aos nossos associados os relatórios das atividades e das contas de 2020, que foram todas aprovadas. Foram eleitos novos membros dos corpos sociais. Então a Eva Caldeira Marques é a nossa nova Presidente do Conselho de Direção. Conseguimos mais uma vez financiamento da Green Action Fund para a execução do projeto na área de consumo sustentável. Este ano o projeto Comunidade Amarela comemorou a Semana da Ação Verde com a instalação de 3 ecopontos na Ilha de São Vicente para a reutilização de frascos de plástico e vidro. Nós também organizamos, juntamente com as associações de consumidores de Angola, a DECOR, e de Moçambique, a ProConsumers, e com o apoio da Consumare, o primeiro webinar de encontro de organizações de consumidores de países africanos de língua portuguesa para discutir o quadro legal da defesa do consumidor nos países africanos de língua oficial portuguesa e a sua aplicação. E ainda iniciamos com a Consumare um novo projeto, a Conversa cujo primeiro tema foi sobre poupança. Trata-se de um espaço digital de partilha de experiências sobre os direitos dos consumidores e o papel das organizações que os defendem e o futuro do consumo mundial. Há muitos anos que a ADECO trabalha na promoção da alimentação saudável e segura e este ano nós ficamos muito satisfeitos ao saber que fomos incluídos no relatório da FAO pelo nosso papel no incentivo ao direito à alimentação adequada. Por último, nós trabalhamos incessantemente para criar conteúdos explicativos sobre diversos temas, para esclarecer dúvidas e orientar os consumidores e tentar solucionar os mais de 100 casos de conflitos de consumo que recebemos dos nossos associados. A Lei de Defesa do Consumidor completou 23 anos no dia 31 de dezembro. Quem imaginava em Cabo Verde, em 1988, poder vir a reclamar de um produto que veio com defeito? A Lei de Defesa do Consumidor trouxe muitos avanços e conquistas. Contudo, já se passaram 23 anos e a lei precisa de uma revisão. A ADECO tem vindo a solicitar a juristas da nossa praça as suas reflexões sobre a atualização do regime jurídico. Hoje vamos assistir às considerações do nosso dirigente e jurista, Adilson Malício. Hoje vou falar um pouco sobre a Lei do Consumidor, aprovada pela Lei número 88/5º Romano, de 31 de dezembro de 1998, que vigora até hoje em Cabo Verde. Já essa lei, a nossa Lei do Consumidor, já prefaz um total de 23 anos. Pronto, uma lei que já com 23 anos, a data da sua aprovação servia muito bem aos nossos consumidores, mas atual, hoje com os novos desafios do mercado, necessitamos de uma lei mais atual que se adequa a novas realidades e as novas tendências do nosso mercado, do consumidor. E de forma a dar maior garantia, maior segurança ao nosso consumidor, propomos algumas alterações à lei do consumidor, nomeadamente no que se impõe também a uns desafios que se mantenha até hoje, que se impõem nos mercados dos consumidores, que seja uma lei mais atual, que seja uma lei que regula também os novos mercados, os mercados online, os mercados do consumo digitais, e hoje, não deixando de discordar também o consumo no prática do comércio nas lojas físicas, onde o consumidor também deverá sempre, de toda forma, ter a sua garantia, porque são os novos mercados, novas tendências, mas sempre requerendo a sua garantia como consumidor. E com isso é que nós queremos que essa lei seja atualizada, que essa lei seja adaptada de forma que facilite
o comércio, mas também fornecendo garantias ao consumidor final, que é aquele que beneficia desse serviço. Portanto, nesse aspecto, nós temos que pensar no aumento dos prazos de garantia dos equipamentos, nomeadamente os eletrodomésticos, computadores, que são os bens móveis consumíveis, que a maior transação dá no nosso mercado. Não discordando a hipótese também de o consumidor ter uma garantia real de qualidade do serviço e uma preocupação também enorme com os bens imóveis, aumentando o prazo de garantia hoje de 5 para 10 anos. Para os bens imóveis, nós consideramos que o prazo seria, em vez de 1, como está previsto agora na lei, deveria ser 3 anos de garantia, e para os imóveis seria um prazo de 10 anos de garantia. E assim satisfaria as necessidades dos nossos consumidores atuais. Nesta primeira informação jurídica do ano, trouxemos a seguinte questão. Qualquer prova serve para condenar como culpado um cidadão em Cabo Verde? Esclarece o tema o jurista Éder Brito. Falamos na constância do direito penal, do processo penal, do direito criminal. E a resposta é não. Nem todas as provas decorrentes da investigação poderão ser consideradas, por vezes, para condenar o arguido. Isso por uma razão muito simples. Nem todas as provas são obtidas de forma legal. Tem provas que, eventualmente, podem ser obtidas de forma ilegal. E existem duas formas estabelecidas na nossa lei. Existem as absolutamente proibidas, as absolutamente nulas, que é, por exemplo, quando se utiliza da tortura, quando se utiliza da coação moral ou coação física, quando se utiliza da agressão física ou moral para extrair provas do arguido. Essas provas são consideradas absolutamente nulas, ou seja, não existe nenhuma forma de serem utilizadas, mesmo que com o consentimento do arguido. Uma outra questão são as provas obtidas através de uma invasão da reserva da privacidade da pessoa. Uma invasão tanto da privacidade, como dos e-mails eletrónicos, como do domicílio, ou seja, essa invasão da privacidade da pessoa, quando não haja qualquer consentimento da pessoa ou quando não haja um fundamento decisório legal que possibilite essa invasão, também essas provas obtidas serão consideradas nulas, porque não houve consentimento e não houve uma decisão judicial que possibilitasse essa invasão. Porém, existem exceções, como nos casos em que a prova obtida através dessa invasão posteriormente poderia ter sido obtida de uma forma legal. Ou seja, eventualmente, no decorrer do processo, obter-se essa prova, como por exemplo, se obter uma prova dessa forma ilegal, através da invasão do correio eletrónico do arguido, sem o seu consentimento, mas posteriormente o arguido acaba por confessar o crime. Ali sim, de certas formas, em certas medidas muito excepcionais, poderá sim considerar-se essa prova.
O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. Atravessar 2021 e continuar com a nossa missão de defesa do consumidor só foi possível graças ao apoio daqueles que acreditam na importância desse trabalho. E você também pode contribuir para que possamos levá-lo ainda mais longe. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudos mensais. Estará a fortalecer uma causa que beneficia a todos os consumidores cabo-verdianos. Neste ano novo, vamos continuar a atender as dúvidas dos consumidores e reclamações dos nossos associados pelos telefones, pelo e-mail e site em rodapé. Siga o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, a continuação de um bom ano. Desejamos que 2022 seja um ano de prosperidade, saúde e solidariedade. Conseguimos muito mais quando nos unimos.